Áudio do livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Semana 1, sábado. Trecho para ler com oração. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Conheço o lugar em que habitas. Ainda com respeito à igreja em Pérgamo, lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa é uma palavra forte. A igreja em Pérgamo habitava em um lugar onde estava o trono de Satanás. Como é isso? O trono de Satanás está no mundo, pois ele é o príncipe deste mundo, conforme João, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e Efésios, capítulo 2, versículo 2. Essa é uma representação da união da igreja com o mundo, uma relação na qual a igreja recebeu favores do mundo. Como príncipe do mundo, Satanás manipula e faz o que bem entende. Você consegue perceber o quão grave foi essa união? Embora a igreja esteja no mundo, ela não pertence a ele. Antes, possui a missão de resgatar as pessoas que estão no mundo e debaixo da escravidão da autoridade das trevas, do pecado e de Satanás, e trazê-las para o reino de Deus, conforme João capítulo 17, versículos 16 e 18. Por essa razão, entendemos que foi um desastre o que aconteceu com a igreja em Pérgamo. Sua união com o mundo afundou a igreja. Vemos ainda outra forte repreensão do Senhor à igreja em Pérgamo, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Mas quem foi Balaão? Sua história consta no livro de Números. Nos capítulos 23 e 24, mostram que o povo de Israel estava lutando a leste do rio Jordão e venceu 3 reis: o rei de Arade, o cananeu, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bassã. Chegando perto de Moabe, o rei moabita, Balaque, ficou apavorado. Deus, na verdade, não queria que o povo lutasse contra os amorreus. O problema foi que os amorreus não permitiram a passagem do povo de Israel. Moisés se comprometeu a não lhes fazer mal, e tudo que porventura consumisse lhes pagaria, conforme Números capítulo 20, versículos 17 a 21. Eles, contudo, tentaram impedir o povo e foram derrotados. Então Balaque, rei dos Moabitas, ficou assustado e contratou um profeta gentil, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus, conforme capítulo 22, versículos de 1 a 6. O que é sustentar o ensinamento, a doutrina de Balaão? Primeiramente, Balaão representa pessoas a quem Deus deu dons espirituais e que usam os dons para fazer a vontade de quem os contrata. Isso é terrível. Se Deus nos deu dons, é para servi-lo. Deus nos deu os dons para fazer sua vontade e edificar a igreja, e não para ficar subordinando alguém às custas de dinheiro. Somos profetas levantados por Deus para fazer a vontade dele e agradá-lo. Balaão, infelizmente, fazia a vontade de quem o contratava. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, conforme Números de capítulos 23 a 24. Mas não conseguiu e acabou abençoando o povo 3 vezes. Como não conseguiu amaldiçoar o povo, Balaão lançou mão de outra estratégia. Ele usou o favor imperial para fazer o povo se prostituir, levando-o a participar de ofertas sacrificadas a ídolos. É exatamente isso que vemos na carta à igreja em Pérgamo,
conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 14. O povo de Deus, lamentavelmente, caiu em prostituição com mulheres medianitas, conforme Números capítulo 25. Isso é o que a Bíblia chama de sustentar o ensinamento de Balaão. Com respeito à relação entre a igreja em Pérgamo e a doutrina de Balaão, Andrew Miller conta que isso ocorreu quando a violência da perseguição se exauriu, quando os homens se cansaram da própria fúria, quando perceberam que seus esforços não surtiam efeito, pois os sofredores não pareciam ligar com as coisas deste mundo. Enquanto está no sofrimento, perseguição, você não liga mais para o mundo e ele não mais o influencia. Traçando um paralelo com o que ocorreu no Antigo Testamento, Miller também conta que, enquanto o número de cristãos parecia aumentar, Satanás tentou outro antigo artifício para tentar barrar, que antes havia funcionado perfeitamente contra Israel, conforme consta em Números 25. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, fala dos falsos mestres que abandonaram o reto caminho e se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça. Como vimos, Balaão era um profeta gentil que usou o dom de Deus que lhe deu para atender os desejos de quem o contratou, conforme segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 15. Isso ainda aconteceu em nossos dias. Ou melhor, isso ainda acontece em nossos dias. Líderes no meio do povo de Deus são contratados para falar palavras que agradam as pessoas. Que o Senhor nos livre dessa situação. Sejamos sempre fiéis ao Senhor e falemos apenas o que Ele nos mandar para que Sua vontade seja feita entre nós.